Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Os Herês. Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite a você e a todos os inscritos. Eu trago hoje mais um relato sobre um acontecimento sobrenatural que aconteceu comigo. Eu não sei se seus inscritos lembram uma vez que eu vim contar sobre uma gargalhada que eu escutei de madrugada, supostamente a gargalhada de uma pombagira. Eu tenho algumas novidades para compartilhar com vocês. Antes, eu tenho que contextualizar algumas coisas. Bem, ultimamente eu tenho notado coisas particularmente estranhas em minha casa. Eu perco coisas e, em seguida, elas aparecem do nada em algum lugar que eu tenho certeza que não deixei e que não estavam lá quando eu procurei. Eu percebi também que eu tenho acendido mais luzes do que apagado. E mais algumas outras coisas, como ouvir pequenos ruídos pela casa à noite. Enfim, há alguns dias atrás, eu estava de madrugada no meu quarto procurando um esmalte que havia rolado para debaixo da beliche. Eu durmo com meu irmão no mesmo quarto e eu saí batendo tudo tentando achar, tendo certeza de que ele deveria estar debaixo da cama do meu irmão, que dormia na cama de baixo. Mas nada. Eu até mexi um pouco nele para ver se ele havia se deitado por cima ou algo assim. Mas eu não encontrei o meu esmalte. Eu comecei a achar tudo ainda muito estranho. E de repente eu escutei um barulho bem alto vindo da sala, como se algo estivesse caindo e quebrando. Com o susto e a total estranheza do fato, eu caminhei em direção à porta do quarto e colei o ouvido na porta para tentar ouvir melhor o que estava acontecendo, mas eu não ouvi mais nenhum barulho. Então, quando eu caminhei de volta em direção à cama, lá estava o esmalte próximo à beirada da cama do meu irmão. Eu achei aquilo muito estranho, pois eu estava há um bom tempo procurando e já havia olhado naquele ponto onde o esmalte havia aparecido. Enfim, eu não dei muita importância e resolvi ir até a sala para ver o que havia caído. E eu vi que foi um quadro que ficava pendurado em uma parede atrás do sofá. Ele simplesmente caiu e se quebrou, do nada. Não havia nenhuma janela aberta que pudesse ter deixado entrar alguma corrente de ar. O prego, inclusive, estava no lugar. Então, a impressão que dava era de que ele havia sido retirado da parede e atirado no chão. Mas a pergunta que ficava era: por quem e para quê? Luciano, outro acontecimento estranho aconteceu exatamente ontem, um dia antes de eu escrever esse relato. Eu não havia ido à aula, então fiquei dormindo até mais tarde em casa, quando eu fui despertada por um som muito estranho. Luciano e amigos, eu juro, o beliche fica colado na parede que divide a sala do quarto e, consequentemente, eu ouço o que acontece lá facilmente. E eu posso jurar. Eu simplesmente ouvi a voz de uma criança, como se ela estivesse falando em um microfone. Agora, um detalhe. A TV da minha casa tem uma configuração que permite fazer pesquisas por voz. Também temos caixas de som, mas não temos nenhum microfone ali na sala. Mas enfim, eu tenho uma tia que mora no mesmo condomínio que eu e ela tem um filho pequeno. Esse meu priminho costuma ser bem hiperativo, principalmente quando vem à nossa casa. Ele sai mexendo em tudo, então eu me lembrei disso naquele momento e eu pensei que fosse apenas ele, que a minha tia provavelmente não teve com quem deixá-lo e o trouxe para a nossa casa. Eu então tentei voltar a dormir, mas outros ruídos começaram a aparecer do nada. Eu podia ouvir barulhos como se alguém estivesse empurrando uma cadeira na sala, alguém pisando forte no sofá, um barulho de bolinha pula-pula, e eu comecei a estranhar tudo aquilo. Minha mãe não tende a ser rígida com meu sobrinho,
E se ele estivesse fazendo tais coisas, ela provavelmente reclamaria. Mas os barulhos continuavam, até que eu me estressei e fui sair do quarto para reclamar com a minha mãe. Mas quando eu saí do quarto, para o meu total espanto, eu me dei conta de que a casa estava totalmente vazia. Luciano, eu estava sozinha em casa, completamente sozinha. Eu gelei e fiquei confusa e comecei a entrar em pânico. Eu não sei se uns inscritos vão se lembrar quando eu disse no meu último relato que eu havia entrado para um clã de bruxas. Pois bem, eu ainda pertenço a esse clã e eu fui logo contar no grupo o que estava acontecendo. Eu contei sobre os barulhos de criança em casa, sendo que eu estava sozinha, e também havia enviado uma mensagem para minha mãe perguntando se meu priminho esteve aqui depois que todo mundo saiu, ou algo do tipo. E enquanto eu esperava uma resposta, algumas de minhas colegas do clã disseram que podia ser um herê, um espírito de criança tentando conseguir algo, ou simplesmente brincando comigo. Eu então fui começando a ligar os pontos e todos os acontecimentos, como os ruídos, coisas se quebrando e uma vontade imensa de comer doces que eu sentia naqueles dias. Minhas amigas me afirmaram que isso era normal quando um herê estava por perto. No meio da conversa, chegou a resposta da minha mãe me respondendo que não, que meu priminho não esteve em casa, o que nessa hora me deixou ainda mais assustada. As minhas colegas me aconselharam a fazer oferendas com doces e guaraná para acalmá-los, ou pedir para eles pararem de bagunçar em casa, o que, devido à situação inusitada que eu estava passando, era melhor eu fazer isso imediatamente. Luciano, eu pensei bastante, e embora eu tenha todo um envolvimento com o sobrenatural, a magia e etc., eu ainda queria ter certeza do que era aquilo. E eu disse às minhas colegas que eu faria tudo o que elas me recomendaram se eu recebesse mais algum sinal da presença daqueles herês. Então eu me deitei novamente e fiquei em oração pedindo para receber algum sinal da presença deles. Uma colega, que inclusive é um bandista, me disse para ser clara quanto a esse sinal, porque eles não costumam se mostrar para as pessoas não desenvolvidas, pois, segundo ela, eles não possuem uma aparência amigável e eu provavelmente ficaria aterrorizada. Então eu fiz isso e disse em voz alta que eu ficaria aguardando por esse sinal. Eu só não imaginava que ele viria assim tão rápido. Amigos, eu vou lhes contar agora o que aconteceu hoje, agorinha de madrugada, que eu interpretei como sendo o sinal que eu havia pedido. Meus pais e meu irmão estavam dormindo enquanto eu estava na sala assistindo ao filme. Do nada, eu ouvi o barulho de várias panelas caindo na cozinha. Eu me assustei um pouco, porém fui tomada por um grande terror quando eu me lembrei do meu pedido. E eu acabei me desesperando e gritei pelos meus pais, pois eu não estava com coragem de ir até a cozinha conferir o que estava acontecendo. Meu pai acordou e correu para a sala assustada, pensando que tinha acontecido algum acidente. Ele foi até a cozinha e reclamou que eu tinha acordado por causa de uma simples panela que havia caído. Luciano, não havia vento nem nada, e eu até tentei explicar para mim mesma de forma lógica que poderia ter sido o fato delas estarem mal empilhadas ou coisas do tipo. Agora eu estou escrevendo esse relato aqui no quarto porque eu fiquei com receio de ficar na sala e presenciar mais alguma coisa. Para mim, esse sinal foi mais do que suficiente. Eu estava me tremendo até agora há pouco. O barulho em si, embora repentino, não foi o que mais me assustou. O que me assustou de verdade foi o momento em que eu liguei os pontos e vi que não podia ser outra coisa. Meu pedido então foi atendido. E eu vou procurar providenciar os doces e o guaraná e oferecer com uma vela, assim como as minhas amigas me aconselharam. É até irônico eu me considerar uma bruxa e ter medo do sobrenatural. Mas minhas colegas me disseram que era totalmente normal e é difícil a vida de uma jovem mística ainda em desenvolvimento. Um grande abraço para você e uns inscritos. Fiquem bem e em paz.
O neto mais novo. Olá, Luciano e amigos do canal. Adoro ouvir as histórias que você conta com essa voz verdadeiramente abençoada. Eu me chamo Dulcineia, moro no interior de São Paulo e vou compartilhar algo que aconteceu em 2009. Meus sogros levaram uma vida simples marcada por muitos sacrifícios. Criaram 2 filhos e uma filha, sendo eu casada com o filho mais velho, tratado carinhosamente pelo meu sogro como seu filho mais próximo, devido às afinidades entre eles. Infelizmente, meu sogro começou a sofrer de enfisema pulmonar, debilitando-o ao ponto de necessitar de muita assistência até mesmo para atividades simples, devido às constantes crises respiratórias e à falta de ar. Embora morassem em outra cidade com a filha e um neto, eles se mudaram para a casa onde vivíamos para receber mais apoio e ficaram alguns meses na nossa casa até conseguirem uma residência para todos. Durante esse período, eles ocuparam o quarto da minha filha. Nós tínhamos um filho e uma filha, sendo ela o xodó do avô por ser a única neta menina. Após algum tempo, eles mudaram-se para outra casa, mas cerca de 2 anos depois meu sogro faleceu de complicações decorrentes daquela terrível doença. Agora voltamos a 2009. Naquela época, eu e as crianças ficávamos sozinhos durante a semana, pois meu marido trabalhava fora. Em um dia, ao passar pela porta do quarto da minha filha, eu vi meu sogro deitado na cama a observando enquanto ela fazia suas tarefas da escola em uma mesa ao lado. Foi um momento breve, mas trocamos olhares. Algumas noites, ao acordar para beber água na cozinha, ao passar em frente ao banheiro, eu ouvia o som da água caindo do chuveiro como se alguém abrisse e fechasse rapidamente a torneira. Eu sabia que era algo relacionado a ele, como se ele estivesse tentando chamar a minha atenção. Em uma noite dessas, eu retornei para a cama e, pensando nele, eu orei por seu descanso. Quase como em uma conversa pessoal, eu questionei por que ele ainda estava ali. Então eu adormeci e tive um sonho na qual eu repeti essa pergunta. E então ele me respondeu: eu vim para ficar perto do meu neto mais novo. Luciano, ao acordar, eu até senti uma certa tristeza, pois eu sabia que a minha filha era a preferida dele e a caçula entre os netos. No entanto, durante o dia uma palavra ecoava em minha mente: neto. Luciano, naquele momento, eu não sabia, mas em poucos dias eu viria a descobrir que estava grávida. Grávida de um menino, o neto mais novo. Eu agradeço por você ler o meu relato. Um abraço a você e a todos do canal. As ligações do além. Olá, Luciano. Por favor, eu desejo que meu nome não seja revelado. A verdade é que, pela história que eu vou contar, você entenderá que eu não quero fornecer informações pessoais. Eu levo uma vida como qualquer outra pessoa, trabalhando até tarde e pegando um dos últimos metrôs para chegar em casa. Naquela noite, como todas as outras, eu esperava na estação de metrô, perdido em meus pensamentos. De repente, meu telefone vibrou no meu bolso. Eu levei um leve susto que me tirou dos meus devaneios. Eu não reconheci o número na tela e, acreditando que fosse uma ligação enganada, eu respondi com indiferença. Eu disse alô, ouvindo apenas o eco da minha própria voz do outro lado da linha. Não houve resposta, e antes que eu pudesse desligar, a chamada foi encerrada. No dia seguinte, a rotina se repetiu. A mesma espera, o mesmo metrô noturno e, mais importante, a mesma ligação. Não houve resposta, apenas um zumbido do outro lado da linha.
Eu senti uma pontada de inquietação, mas logo interpretei como uma estranha coincidência. Meus dias de trabalho eram longos e rotineiros, e minhas noites eram ocupadas pela solidão e pelo silêncio do meu apartamento. Mas todas as noites, na estação de metrô, o telefone vibrava como se estivesse esperando por mim. Com o passar dos dias, a curiosidade se transformou em inquietação. Eu comecei a esperar aquela estranha ligação com uma mistura de fascínio e apreensão. Eu comecei a imaginar quem poderia ser esse misterioso interlocutor. Talvez um estranho entediado, talvez algum desocupado ou algo mais obscuro, mais desconhecido. Apesar das minhas fantasias, a realidade das chamadas continuava dia após dia. Não havia voz, nenhum recado, apenas um zumbido constante da linha. Mas a rotina dessas ligações e sua previsibilidade implacável começou a me arrepiar. Havia algo perturbador nessa insistência silenciosa, nesse silêncio repleto de presença. No entanto, apesar da crescente sensação de desconforto, eu não fiz nada para mudar a minha rotina. Eu continuei pegando o metrô noturno, continuei atendendo às chamadas, afinal, eram apenas chamadas de um número desconhecido. Que mal elas poderiam me fazer? Mas mesmo enquanto eu tentava me convencer disso, uma pequena voz na minha cabeça sussurrava com crescente insistência que algo não estava certo. E cada vez que o telefone vibrava, eu sentia que aquela voz na minha cabeça se tornava um pouco mais alta. A rotina das chamadas continuou inalterada como um relógio com seu constante tic-tac. Mas a cada ligação, minha inquietação se transformava em uma sombra maior. Mesmo assim, eu me agarrei ao conforto da minha rotina, ao frio conforto da familiaridade. Foi uma noite como qualquer outra na deserta estação do metrô que a rotina foi quebrada. Meu telefone vibrou no bolso. Um número desconhecido brilhava na tela como sempre. Eu respondi esperando o silêncio habitual, mas dessa vez não houve silêncio. Do outro lado da linha eu ouvi uma voz. Uma voz suave, quase inaudível, como um sussurro que se perdia no vento. No início, eu não entendi o que estava sendo dito. As palavras escorriam da minha consciência como água entre os dedos. Mas depois, com crescente horror, eu comecei a entender. A voz sussurrava detalhes da minha vida, coisas triviais, sem importância, que apenas eu poderia saber. A cor das cortinas da minha sala, o nome do meu chefe, o sabor do café que eu tomava todas as manhãs, informações inofensivas, inúteis, mas que não deveriam estar na boca de um desconhecido. Eu não reconheci a voz, parecia ser a de um homem jovem, e então a ligação foi encerrada. Luciano, eu senti como se o mundo estivesse desaparecendo ao meu redor. Eu cambaleei contra a parede da estação do metrô. O telefone ainda estava pressionado contra o meu ouvido como se fosse meu único elo com a realidade. Mas a realidade estava mudando, distorcendo-se de maneira incompreensível. As noites seguintes foram um borrão. As chamadas continuaram, a voz revelando detalhes mais pessoais, mais íntimos e até memórias da minha infância. Segredos que eu nunca havia compartilhado. Pensamentos que eu mal havia formulado na minha própria mente. Aí a paranoia tomou conta de mim. Eu olhava constantemente por cima do ombro, eu via sombras me observando em cada esquina. Cada olhar estranho me parecia suspeito. Cada conversa era uma ameaça. Minha vida, uma vez cheia de rotina e solidão, tornou-se um pesadelo. Eu tentei mudar meu número de telefone, até mesmo parei de pegar o metrô. Mas nada funcionou. A voz sempre me encontrava. Seu sussurro sempre preenchia o meu ouvido,
e com cada palavra, com cada revelação, eu sentia como se um pedaço da minha sanidade estivesse se dissipando, substituído por um medo crescente e paralisante. Um dia, as chamadas pararam. Não houve vibrações no meu bolso. Não houve voz sussurrante do outro lado da linha. O silêncio, que antes era fonte de desconforto, agora era tudo que me restava. Mas o alívio que eu esperava não chegou. Em vez disso, eu senti um terrível medo primal crescendo a cada batida do meu coração. Porque as chamadas tinham parado. O que viria depois? Todas as noites, eu esperava a ligação, ansiava pelo som daquela voz. Cada vibração do meu telefone me fazia pular. Cada chamada de um número desconhecido me fazia tremer, pois eu nunca ouvi aquela voz novamente. Aquela voz que, de alguma forma, me proporcionava um certo conforto, porque eu sabia que se ela estivesse lá, nada de diferente aconteceria. Minha vida se tornou uma sombra do que era. Eu não conseguia me concentrar no trabalho e nem desfrutar da solidão do meu apartamento. Cada barulho me deixava alerta. A paranoia havia tomado conta de mim, transformando cada momento em uma verdadeira tortura. Eu não sei o que aconteceu com aquela voz. Eu não sei o que ela queria, e talvez eu nunca saiba. Tudo o que eu sei é que as chamadas deixaram um eco na minha vida, e embora tenham parado, o medo persiste até hoje. Para ser honesto, eu tenho minhas suspeitas sobre quem poderia ser. Há pessoas no trabalho que me odeiam, e não seria surpresa se estivessem fazendo tudo isso apenas para me incomodar. Mas o fato de terem tantos detalhes pessoais sobre mim me faz refletir sobre o assunto. Como essa pessoa poderia saber tantas coisas sobre mim? Enfim, eu só espero que nunca mais voltem a me ligar. Luciano, meu amigo, muito obrigado por ler a minha história. Eu deixo aqui um grande abraço a você e a todos os inscritos. Pichula. Saudações, Luciano e amigos do canal. Meu nome é Margarida e eu sou de Mojimirim, São Paulo. Minha cachorrinha, Pichula, nasceu em 2010 e foi adotada pela minha família de uma forma muito especial e peculiar. Ela nos deixou 10 anos depois, em julho de 2020, devido a um câncer no estômago. Foi uma bênção conviver com ela durante esse período, tanto para mim quanto para o meu esposo. Até o último instante, não hesitamos em oferecer a ela o máximo conforto possível. A dor de tentar salvá-la a todo custo, especialmente após ter sido informada pelos veterinários de que o diagnóstico era grave, porém não fatal, me fez acompanhá-la de perto durante 4 meses ininterruptos. Na época da pandemia da Covid-19, sem trabalho e com poucos recursos financeiros, nosso sofrimento foi ampliado e a dor da sua partida ainda se faz presente de várias maneiras até os dias de hoje. Desde então, meu esposo e eu não adotamos outro cachorrinho, mas ainda sentimos a presença dela constantemente entre nós. Eu não registrei a data exata no final de 2022 em que ela veio me visitar, mas essa visita foi de uma maneira muito especial e ao mesmo tempo assustadora para mim. Era por volta das 3 horas da manhã. Eu estava sozinho em casa, pois meu esposo estava viajando a trabalho, quando eu acordei com latidos que eu reconheci como sendo os dela. Eu ainda mantenho a minha audição perfeita, graças a Deus. Ao acordar, eu disse: "Meu amorzinho, você veio me visitar?" Eu não a vi, mas eu senti cada momento intensamente. Ela pulou na minha cama como costumava fazer, indo para o lugar que tanto gostava. O que se seguiu foi um acontecimento muito interessante.
Outros animais começaram a pular na minha cama, embora eu não pudesse afirmar que todos eram cães. O colchão começou a se mover tanto que eu mal consegui ficar nele, e para não cair, eu segurei na borda e pedi para que ela, ou quem estivesse com ela, não me derrubasse. Meu pedido foi atendido, mas não antes de ser erguida a cerca de meio metro do colchão, com bastante força, em direção ao alto. Luciano, meu susto foi imenso. Meu coração disparou e eu levei horas para conseguir dormir novamente após o final desse evento. Ela já havia me visitado antes e depois desse dia, mas nenhuma dessas visitas foi daquela forma. Esse dia marcou profundamente a minha vida, pois o amor oferecido pelos animais é verdadeiro e incondicional. Amigos, demonstre amor, carinho e afeto por qualquer animalzinho que esteja ao seu redor. Você vai ver como vale muito a pena. Obrigada, Luciano, por ler a minha história, algo que até hoje foi mantido apenas entre nós de casa. Abraços a você e aos queridos amigos do canal. O sacrifício do padre. Olá, Luciano. Eu sou o Miguel, que já enviou alguns relatos para o canal. Eu sou brasileiro e moro no México há mais de 20 anos. O que eu venho contar hoje para vocês é uma lenda que circula aqui na região onde eu moro. Muitos juram que aconteceu de verdade. Eu não posso afirmar e nem dizer que é mentira. Apenas vou relatar o que eu ouvi e vocês tirem suas próprias conclusões. Amigos, na liturgia católica dizem que a hóstia é a carne de Cristo, enquanto o vinho é o sangue. Uma vez houve um padre na região que levou isso muito a sério. Como sempre, eu não vou mencionar a cidade onde eu moro. Eu só quero dividir esse fato porque eu gosto das histórias do canal. Supostamente, durante uma terrível fome que assolava o país, o padre tinha que manter a sua congregação cheia de fé e esperança. Era uma pequena cidade nas montanhas de Sierra de Coarruitia. Dizem que, depois de muita luta para conseguir as hóstias e os outros materiais para alimentar os seus paroquianos, ele não encontrou mais o necessário. Na verdade, até os fiéis estavam diminuindo, acreditando que a vila estava amaldiçoada por algum ser demoníaco. Entretanto, numa noite após ouvirem trovões e risadas malévolas cortarem o ar do lugar, o padre finalmente conseguiu prover vinho e hóstias, pelo menos a cada domingo, proporcionando uma refeição mais nutrida. Além disso, as chuvas retornaram à região e todos celebraram a boa sorte e fortaleceram sua crença em Deus. As coisas foram bem por um tempo, mas apesar de todos estarem em boas condições, o padre parecia cada vez mais magro e debilitado, como se algo o estivesse consumindo por dentro, fosse uma doença ou falta de alimento. Os moradores, já com comida graças às colheitas e ao retorno da produção de leite dos animais, começaram a levar comida para o bondoso padre. Ele comia a comida com prazer, mesmo na frente deles, mas não parecia melhorar. Pelo contrário, ele piorava cada vez mais. A surpresa veio quando, durante uma missa, o padre desmaiou de cansaço. Ele caiu no chão tão forte que sua cabeça ressoou contra as tábuas do púlpito, assustando as pessoas. As pessoas correram para ajudá-lo e o médico da cidade pediu que o levassem para a casa paroquial, onde o deixaram para ele ser cuidado. Contam que o médico confessou tempo depois que o que ele viu lhe gelou até os ossos. Na casa paroquial havia diferentes aparelhos projetados para separar a carne e o sangue dos seres humanos de seus corpos. Ele até encontrou alguns pedaços identificados como tal na mesa do padre. Assustado,
Ele pensou que o padre era um canibal, mas ao tirar-lhe a batina e ver o que havia por baixo, ele percebeu que era exatamente o contrário. O padre tinha muitos cortes e feridas, todos produzidos de maneira meticulosa, não totalmente curados, o que mostrava que haviam sido feitos várias e várias vezes. Conforme começou a tratar os ferimentos, o ardor do álcool forte despertou o padre. Ele segurou a mão do médico e perguntou que horas eram. O médico, mais assustado do que qualquer outra coisa, respondeu que eram apenas 6 da tarde e o sol estava prestes a se pôr. Então, o padre se levantou da cama e foi direto à mesa com os cortes de sua própria carne. Ele traçou alguns símbolos no local com o sangue de uma ferida que nunca cicatrizava e pronunciou o nome de um demônio para que ele se apresentasse. O médico quis sair naquele momento, mas uma força superior o impediu. Ele viu como diante do padre surgiu um demônio, tal como descrito nos livros, com um rosto belo como nenhum outro, o corpo formoso, mas a pele vermelha, chifres e patas de galinha e bode no lugar dos pés. O lugar inteiro se encheu de um cheiro forte de enxofre. O ser perguntou ao padre se ele tinha o prometido. O padre estendeu-lhe um pedaço de sua própria carne que já estava cortado, e em seguida o demônio, com um riso cruel, disse-lhe que ele já sabia o que fazer com aquilo. Em uma blasfêmia imensa contra Deus, o padre comeu sua própria carne em várias mordidas e parecia prestes a vomitar de nojo, mas continuou mastigando até a última peça, que engoliu. Depois disso, o ser demoníaco desapareceu numa nuvem de fumaça e gargalhadas zombeteiras. Atrás dele estavam as hóstias e o vinho que ele usava para a igreja. E pela janela, o médico pôde ver uma chuva leve que caiu sobre os campos para regá-los e fertilizá-los. Depois disso, o médico pôde se mover e foi até o sacerdote. Ele lhe perguntou por que ele fazia aquelas coisas. O padre respondeu que faria qualquer coisa para guiar o seu povo para Deus, até mesmo sacrificar sua própria carne ou fazer um acordo com o próprio demônio para alcançar isso. Ele pediu ao médico para guardar segredo, e assim foi feito. O padre morreu alguns meses depois. Dizem que naquela noite ouviram-se gritos horríveis que se assemelhavam à voz do padre e um riso de um demônio cortando o ar. Desde então, o médico contou a verdade sobre o que estava acontecendo, e no dia seguinte todos abandonaram o vilarejo, que por muito tempo virou um lugar fantasma, sem nenhum morador. Um grande abraço, Luciano, e muito obrigado por ler a minha história.